uma jovem vai para longe de sua família e começa a ter um comportamento estranho. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com os amigos também, deixa um comentário dando sua opinião sobre esse caso aqui e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Christine Walters estava com 23 anos em 2008 e estava no primeiro ano da Universidade de Wisconsin, em Stevens Point, onde estudava botânica. Quando não estava estudando, ela trabalhava em uma fazenda. Durante suas férias, em julho daquele ano, ela foi para Portland, em Oregon, para visitar alguns amigos. E quando esteve por lá, ela simplesmente se apaixonou pelo local. Ela gostava das aulas e pretendia voltar para Wisconsin antes do início do novo semestre, até porque sua família também morava lá. Mas quando ela foi para o condado de Rutherford, na Califórnia, ela simplesmente decidiu adiar os estudos por um tempo para poder passar mais um tempo no novo local. A Christine manteve contato com alguns de seus amigos através do site MySpace e disse-lhes que havia simplesmente se apaixonado pela beleza do condado de Humboldt, que é uma área rural a cerca de 480 quilômetros ao norte de São Francisco. Uma das amigas de Christine, chamada Toni, disse o seguinte: ela estava voltando a entrar em contato consigo mesma. Posso imaginá-la completamente satisfeita vivendo na nova cidade. As duas amigas conversaram pela última vez em outubro, quando Christine enviou uma mensagem para ela no MySpace, se desculpando por estar fora de contato. Ela disse que estava fora da rede por um tempo e que estava sem acesso a um computador. Durante a primeira parte da viagem, Christine manteve um contato constante com seus pais. Como ela já tinha trabalhado como instrutora de yoga em casa, ela falou com os pais sobre a possibilidade de abrir o seu próprio estúdio. Depois que ela foi para a Califórnia, as coisas ficaram um pouco diferentes e ela não ligava mais com tanta frequência para os pais. Mas nas vezes que ligou, ela pediu que eles mandassem um pouco de dinheiro, pois ela não tinha um emprego estável. O que a gente sabe é que a partir de novembro, a Christine começou a ter um comportamento muito estranho. Parecia que ela tinha passado por uma experiência muito traumática, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. A polícia do condado de Humboldt recebeu um telefonema de um residente que relatou ter encontrado Christina na porta da frente de sua casa, nua e temendo por sua vida. Quando os policiais chegaram no local, eles tentaram conversar com ela, mas ela não conseguia dizer o que estava errado. Ela foi levada para um hospital, mas os médicos também não souberam dizer o que estava acontecendo. Embora ela tivesse alguns arranhões por correr entre arbustos sem roupa, ela parecia estar com uma boa saúde física. E quando estava no hospital, ela ligou para sua mãe chamada Anita. Ela estava muito assustada. Ela estava dizendo algumas coisas que não tinham sentido para mim e estava agindo paranoica. Ela disse que estava em algum tipo de cerimônia onde jogaram uma fumaça em seu rosto e que ela também bebeu um chá. Ela disse que alguém estava atrás dela e então simplesmente parou de falar, disse a sua mãe em uma entrevista. E quando estava no hospital, Christine foi testada para drogas, mas o teste deu negativo. O hospital também pediu que ela fizesse um exame para ver se ela foi abusada, mas ela simplesmente recusou. Então, ela recebeu alta do hospital e os policiais a levaram ao Red Lion Hotel. De lá, ela ligou para a mãe e disse que estava pronta para voltar para casa. Seus pais mandaram dinheiro para que ela ficasse no hotel até que ela pudesse comprar uma passagem para voltar para casa. Embora Christine quisesse voltar para casa, ela disse à mãe que havia perdido sua carteira de identificação em algum momento ali e ela precisava obter uma nova carteira, é claro, para ela poder voar, senão ela não podia entrar no avião. Ela pediu para sua mãe que enviasse por fax a documentação necessária para uma loja onde eram realizadas as cópias desses documentos. Mas quando ela foi buscar os papéis em 14 de novembro de 2008,
Os funcionários disseram que ela estava agindo de forma estranha. Os funcionários falaram que ela agiu como uma pessoa paranoica. Ela pegou esses papéis, esses documentos e tentava todo o tempo esconder para que nenhum funcionário lesse ali os seus documentos, seu nome, enfim, documento de identificação, alguma coisa. Então ela estava agindo bem estranha naquele momento. Anita conseguiu entrar em contato com a loja e conversou com os funcionários e disse que eles comentaram que ela estava parada na rua do lado de fora, parecendo que estava se perguntando onde eu devo ir e o que eu preciso fazer, como se ela estivesse completamente perdida. Então, de repente, ela se foi. Não está claro para onde Christine foi depois de deixar o centro de cópias. Ela não voltou para o hotel onde ela estava hospedada e não entrou mais em contato com os pais. Depois de não conseguir mais entrar em contato com a sua filha, os pais de Christine a registraram como uma pessoa desaparecida em 17 de novembro. Seus amigos em Wisconsin admitiram que não sabiam muito sobre sua nova vida na Califórnia. Kate, uma de suas amigas, relembrou: "Descobrimos que ela simplesmente decidiu ficar. Não sabíamos com quem ela morava, não sabíamos onde ela trabalhava e não sabíamos se essa era uma boa situação." Kate disse que Christine decidiu ir para Portland de férias depois de terminar com o namorado. Ela estava sempre em busca de aventura e acho que ela sempre quis continuar viajando porque queria ser instrutora de yoga e não sabia onde se encaixaria. Ela pensou que por lá na Califórnia seria melhor e todo mundo pensou que isso seria bom para ela. Os amigos notaram que mesmo antes de partir para Oregon, Christine já adotava uma vida diferente. Ela agora preferia comer alimentos totalmente naturais e parou de usar maquiagem. Ela encontrou muitas pessoas com ideias semelhantes na Califórnia. Depois que ela desapareceu, a mochila de Christine foi encontrada na Green Life Evolution, uma loja de alimentos naturais e centro espiritual na Califórnia. A proprietária do centro disse aos investigadores que era comum a Christine deixar suas coisas lá enquanto ela fazia caminhadas em uma floresta bem próxima. Mas ela disse que em todas as outras ocasiões ela voltou para recuperar ali os itens que ela tinha deixado. Dentro de sua mochila, os detetives encontraram uma carteira de identidade e um pouco de dinheiro. Os pais de Christine contrataram Chris Cook, um investigador particular, para ajudar na busca pela filha. Ele estava otimista de que ela ainda estava viva. "Estamos procurando e trabalhando ativamente com o departamento do xerife todos os dias e ainda esperamos poder descobrir o que aconteceu com ela desde que ela desapareceu." Ele observou que quando a Christine foi examinada no hospital, não foram encontradas evidências de doença mental ou uso de drogas. Ela estava realmente assustada. Os investigadores estavam tentando determinar o que a assustou. A mãe de Christine admitiu que viu uma mudança na filha depois que ela foi para a Califórnia. Suas ideias estavam mudando. Ela estava se distanciando da internet e de outras coisas materialistas. Ela estava apenas vagando sem muitas preocupações no mundo. O outro investigador particular, chamado Thomas Laut, diz que Christine participou de algo chamado de cerimônia do chá pouco antes de ser hospitalizada. Essas cerimônias envolvem a ingestão de uma droga psicodélica chamada ayahuasca. As cerimônias do chá são, na verdade, ilegais nos Estados Unidos. As pessoas que realizam essas reuniões as apresentam como cerimônias de purificação. Eles são potencialmente perigosos porque algumas pessoas podem ter reações adversas a eles, se tiverem principalmente uma doença ou um distúrbio, como por exemplo a bipolaridade ou a depressão. Isso pode vir à tona. Anita não acredita que sua filha teria cortado voluntariamente todo o contato com seus entes queridos. Mesmo que ela não quisesse voltar para Wisconsin, Christine teria ligado para avisar os pais que estava tudo bem. Eles sempre foram muito próximos, então esse tipo de comportamento era muito estranho. Seu pai depositou $1.000 em sua conta pouco antes do seu desaparecimento para que ela pudesse pagar sua hospedagem no hotel e também pagar a passagem de volta, mas ela nunca mexeu nesse dinheiro. Anita temia que sua filha tivesse sido machucada por alguém. Ela é apenas uma garota, então temo por ela estar sozinha e desorientada. Ela lamentou o fato de só ter sabido da extensão da paranoia de Christine depois que ela já tinha desaparecido. Se ela soubesse antes, teria voado para a Califórnia e trazido a sua filha para casa. Quando ela conversou com a filha antes dela desaparecer,
ela não viu a gravidade da situação. Algo que foi dito era que Christine era uma jovem que tinha uma grande facilidade em fazer amigos, e a mãe dela disse que ela era às vezes ingênua e não percebia ali quando alguém tinha péssimas intenções. Então a mãe acreditou que talvez ela fosse influenciada por alguém e não percebeu que essa pessoa era ruim, e essa pessoa ou essas pessoas fizeram algo de ruim para ela. O detetive do condado de Rumboldt, Dan Paris, disse aos repórteres que não encontraram nenhuma evidência de que Christine tenha sido ferida por alguém, mas admitiu que não tinha ideia do que havia acontecido com ela depois que ela deixou aquela loja onde foi fazer ali as cópias dos seus documentos. Esta é uma jovem que decidiu sair e cortar todos os laços com a sociedade. Esta é uma jovem que teve algum tipo de colapso mental, ou ela é vítima de um crime. Nós realmente não sabemos. Eu gostaria de saber, mas nós não temos ideia. Em março de 2010, o detetive Paris disse que o departamento do xerife estava fazendo tudo o que podia para manter o caso ativo, mas não tinha muito com o que prosseguir. Ele estava otimista de que Christine ainda estava viva e esperava que ela eventualmente aparecesse e contasse a todos onde ela esteve nesse tempo, mas Christine nunca mais fez contato com ninguém. Muitos acreditam que Christine sofreu um surto psicótico, talvez desencadeado pela ayahuasca ou alguma outra droga desconhecida que ela consumiu. E também ela se tornou incapaz de pedir a ajuda que precisava e acabou se perdendo em algum lugar, ou foi possivelmente vítima de um crime. Também é possível que Christine estivesse começando a apresentar sintomas de uma doença mental não diagnosticada anteriormente, que a levou a mudar espontaneamente para a Califórnia e se ausentar da faculdade, então, também se afastar dos seus pais, e ela acabou tendo um colapso e simplesmente ninguém sabe o que aconteceu. A conexão de Christine com o Green Life Evolution Center levantou sinais de alerta para alguns. Este local onde sua mochila foi encontrado poderia ter alguma ligação com cultos. Isso nunca foi provado e o local não existe mais. Em 2021, Christy Ciavey, apresentadora de um podcast, fez um programa sobre 5 mulheres que desapareceram no condado de Rumboldt. Além da Christine, Danielle Bertolini, Jennifer Wilmer, Karen Mitchell e Sheila Franks também sumiram. Embora a apresentadora do podcast admita que a maioria dos casos provavelmente não tem uma ligação, ela chamou a atenção para o número de mulheres desaparecidas na área. Karen Mitchell, que desapareceu em 97, é provavelmente uma vítima do Robert Durst, enquanto Danielle e Sheila desapareceram com apenas 7 dias de diferença em 2014. Jennifer desapareceu em 1993, depois de avisar suas colegas de quarto que estava pedindo carona para um novo emprego em uma fazenda local. Ela nunca chegou e as autoridades demoraram a responder ao seu caso ou levar o caso a sério. O Triângulo Esmeralda é uma região no norte da Califórnia e é bem conhecido por sua história de cultivo de maconha e crimes relacionados no local. É também uma área conhecida por atrair espíritos livres, assim como a Christine Walters. O que chama a atenção é que muitas pessoas dessa região evitam falar com as autoridades por causa disso. Então, se alguém sabe o que aconteceu com a Christine ou com essas outras jovens desaparecidas, eles simplesmente preferem guardar essas informações das autoridades. Depois de criá-la por 23 anos, percebi que ela estava com pessoas diferentes, em um ambiente diferente e com ideias diferentes. Essas ideias não eram muito boas. Foi depois dessa cerimônia do chá que as coisas ocorreram mal. A maneira como ela desapareceu está muito fora do seu comportamento. Ser tão retraída e fechada e reservada sobre algo terrível acontecendo em sua vida e recusar-se a responder perguntas ou a não realizar exames no hospital ou algo assim, com certeza não parece nada com ela, completou a sua mãe em uma entrevista. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso bem curioso e misterioso. A gente fica pensando, bom, será que ela se envolveu com alguma coisa? Será que ela simplesmente estava doente, não sabia, não conseguiu pedir ajuda? Será que tem alguma ligação com essas outras jovens que eu falei também? Acho interessante comentar sobre isso, para a gente ver que é uma região em que acontece esse tipo de coisa.
Então a gente espera, né, que alguma coisa apareça, tanto no caso dela quanto no caso dessas outras jovens desaparecidas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.